Galera, chegou o final de semana, né? Todo mundo quer pegar a sua moto para dar aquele passeio. E por que não reunir os amigos para tomar aquela cervejinha e tudo mais, conversar aí, atualizar da vida do mundo motociclístico, né? Entre outros assuntos. Por que não? Porque beber e pilotar não é legal, gente. A gente sabe os riscos que tem, não só o risco de você colocar a sua vida e a vida de outras pessoas em perigo, mas também de você tomar uma infração muito grave, né, uma infração gravíssima, você pagar aí uma multa muito pesada. E pensando nisso, muita gente tem optado nos últimos tempos em consumir essa coisinha aqui, ó, a cerveja zero álcool, né? Mas será que dá pra confiar mesmo na cerveja que não tem álcool? É disso que a gente vai conversar hoje, certo? Roda a vinheta aí, abra sua cerveja zero e vamos bater um papo. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, vídeo de hoje, um conteúdo assim bem rápido, mas de certa forma explicativo e que vai assim esclarecer algumas dúvidas sobre um assunto bem pertinente aí, não só do mundo das motos, mas de quem conduz veículos em geral. A gente sabe, igual eu falei no começo do vídeo, que existe um risco muito grande de você beber e dirigir ou beber e pilotar. E por causa disso, muita gente tem optado pelas cervejas zero álcool. Hoje não só cerveja, a gente tem uma variedade de bebidas alcoólicas que não possuem álcool. E isso é uma coisa, gente, que não é de hoje. Cerveja sem álcool existe há quase 30 anos no Brasil, há muito mais tempo. Só que não era tão popularizado. Primeiro, porque as cervejas sem álcool antigamente, elas eram muito ruins. Mas eram muito ruins mesmo, certo? Hoje, até hoje, ainda tem gente que fala: eu não tomo cerveja, se for para tomar sem álcool, eu tomo um refrigerante, tudo, né? Cerveja sem álcool é ruim. É uma questão de gosto, né? Apesar de você não ter o mesmo gosto da bebida alcoólica, as tecnologias evoluíram e estão chegando quase no mesmo patamar, não é? Prova disso foi a Heineken que eu utilizei lá no começo do vídeo, antes da vinheta, né, que o gosto dela é bem semelhante. Não é igual, mas é bem semelhante se a gente comparar com algumas cervejas que nós tínhamos antigamente. Né? Mas será que dá mesmo, gente, para confiar nessas bebidas sem álcool que a gente tem por aí? E eu falo para vocês o seguinte: a gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? Primeiro, a gente precisa entender como é que é feita uma bebida sem álcool, né? Hoje, basicamente, nós temos vários métodos, mas basicamente a bebida é feita com álcool, certo? Daquela mesma forma que se faz a cerveja, o malte, a cevada e o lúpulo, acrescenta-se a levedura consome o açúcar que tem nos outros cereais e faz então a excreção do álcool. É um processo químico, processo bioquímico, e aí depois esse álcool, através de um outro processo, geralmente é um processo que envolve aumento e diminuição de temperatura, esse álcool é retirado. Né? Então a bebida ela é concebida com álcool, mas o álcool é retirado no final da sua produção. Né? E aí também a gente precisa entender como é que funciona a legislação. A legislação ela diz claramente o seguinte: qualquer bebida que possua até 0,5% de álcool, ela é considerada uma bebida zero álcool. Mas espera aí, como é que ela é zero álcool se ela possui uma pequena graduação? Galera, o álcool, o que acontece? Esse 0,5% não é não é de propósito que ele está ali. Por quê? Porque existem até alguns alimentos que, devido a eles fermentarem, eles passarem por um processo de fermentação quando eles são fabricados, eles possuem uma pequena graduação alcoólica que ela é imperceptível para o paladar e para o organismo humano. Isso a gente pode citar alguns iogurtes, outros laticínios, pães. A gente teve o caso daquele pão de forma lá que a pessoa consumiu o pão de forma e ela foi parada no bafômetro e deu positivo. Eu peguei até um exemplo aqui. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. É um pão de fermentação natural da Valduco. Justamente pelo fato dele passar por uma fermentação natural, de eu ter diversos processos bioquímicos aqui,
Esse pão aqui, ele pode possuir uma pequena graduação alcoólica, mas que não vai interferir em absolutamente nada no seu consumo e que qualquer pessoa pode consumir. É uma coisa natural, é uma coisa que não você não vai ficar bêbado comendo pão, né? E justamente por ele ter essa quantidade tão irrisória, é que o organismo ele absorve isso de uma forma tão rápida que não causa alteração nenhuma no corpo, né? Por isso que, se você, por exemplo, se eu pegar a minha Heineken aqui, Heineken Zero, e tomar uma garrafa dessa daqui, se eu tomar uma garrafa dessa long neck, não vai me causar alteração nenhuma, porque a quantidade é tão pouca que o organismo absorve rápido e já elimina, né? Qual que é o problema? Eu tenho uma pequena graduação alcoólica aqui. O problema é, se eu pegar uma dessas, se eu tomar 12 dessas, uma seguida atrás da outra, pego a minha moto, sou parado numa blitz, o bafômetro vai detectar? Sim, ele vai detectar. Eu tinha minhas dúvidas quanto a isso, tanto que teve uma vez que eu vi um vídeo do Guga Dias, né, meu grande amigo Guga Dias, que eu entrevistei lá no MotoWeek. Se você não viu essa entrevista, o vídeo tá aqui em cima. Quando ele falou isso, se você não confie na cerveja zero, porque se você for parado, o bafômetro vai detectar. Na época eu achei meio besteira isso que ele falou, mas depois que eu estudei como é que funciona isso, realmente dá para pegar. Então, mesmo ela sendo uma bebida zero álcool, você tem que tomar um certo cuidado em não exagerar na quantidade, porque de pouquinho em pouquinho a detecção do etilômetro vai acabar batendo. Existem algumas outras cervejas no Brasil que elas possuem uma graduação menor ainda. Por quê? Se eu pegar aqui novamente a Heineken como exemplo, eu tenho 0.0 álcool. Reparem que eu só tenho uma casa decimal depois da vírgula. E aí o que acontece? Eu tenho outras cervejas, por exemplo, que elas possuem 0.003% de álcool, que elas têm uma graduação menor ainda. Se eu não me engano, é a Itaipava Zero e a Brahma Zero, que por sinal são duas cervejas horrorosas, né? O gosto é horroroso. Enfim. E essas cervejas elas possuem uma graduação menor ainda que a da Heineken, ou seja, o risco de você ser pego no etilômetro é ainda menor. Mas ele existe, né? Mas é aquela coisa, se você consumir em intervalos maiores, o álcool vai sendo absorvido, vai sendo absorvido pelo corpo, eliminado, certo? Você não vai ter problema nenhum. E esse é o cuidado que você tem que ter, né? Muito melhor do que você correr o risco. Ah, mas eu não gosto de cerveja sem álcool. Tudo bem. Bebe a sua cerveja com álcool, tranquilo. Deixa sua moto em casa, deixa no local do evento se for possível, pega depois, vai de carona, né? Vai de garupa, né? Mas sempre esteja ciente disso, certo? Que existe então um risco, mas que é um risco bem menor, tá bom? Gostou desse vídeo, galera? Então, dá o seu like pra gente continuar produzindo o nosso conteúdo aí, certo? E sempre lembra daquele recado. Se for beber, não pilote. Um abraço e até mais.